Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Hélio Hintz, eu sou supervisionando no pós-doutorado com a professora Odaleia e ela me convidou para fazer uma fala com vocês. Infelizmente, por um choque de agendas, eu não posso estar aí, ao menos ao vivo com a transmissão, então eu tomei o cuidado de gravar um bate-papo aqui para a gente poder cumprir com o nosso compromisso, mas também levar uma mensagem aí para vocês que estão estudando educação, estão estudando a inclusão e refletindo sobre as questões do aprendizado para poderem atuar como educadoras e educadores. O tema que eu vou trazer aqui para vocês é o tema do meu pós-doutorado. Eu tenho trabalhado junto da Odaleia um projeto que se chama Formação de Educadores contra o Machismo e o Racismo. Um projeto que fala sobre uma metodologia de desnaturalização do machismo estrutural brasileiro. E aí eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso, apresentando aí um pouquinho desse projeto para a gente poder trabalhar. Na verdade, são primeiras aproximações que eu quero fazer com vocês para essa discussão. E aí, acho que a gente pode também, mesmo que com essa gravação e mesmo que à distância, eu quero convidar vocês a fazerem algumas atividades, que pode ser hoje mesmo, durante o período da sua aula, para que vocês possam explorar aí um pouquinho as potencialidades desse estudo que eu estou começando. Eu vou falar um pouquinho antes de um projeto que se chama Observatório do Machismo. Quem quiser conhecer, www.observatoriodomachismo.com.br. Hoje, dia 14 de setembro de 2020, 19 horas, eu justamente não posso estar aí em vídeo ao vivo com vocês, porque começa a primeira aula do curso de análise crítica do discurso machista que eu estou promovendo. Então hoje iniciamos a primeira turma desse curso e chocou o horário. O curso de análise crítica do discurso machista é a primeira iniciativa educacional do Observatório do Machismo. Então eu estou muito feliz com isso, porque já é o desdobramento do pós-doutorado. Eu estou aqui com um primeiro capítulo de livro, que está para sair aí num livro que eu organizei, que se chama Desnaturalização Radical do Machismo Estrutural, Primeiras Aproximações. Ele vai sair agora no final do ano pela editora Paco, que é de Jundiaí. Então, o Observatório é uma iniciativa educacional, uma iniciativa que eu procurei desenvolver no sentido de trabalhar a formação de pessoas contra as práticas e ideias machistas da nossa sociedade. Então tem muito trabalho, né? Tem muita coisa para se fazer e a oportunidade de bater esse papo com vocês é muito bacana. Eu gostaria de começar com uma pergunta e com uma reflexão aqui para vocês. Saber o seguinte: se vocês consideram que a nossa sociedade é uma sociedade machista. E aí essa pergunta, que é quase retórica, né? Porque eu entendo que é claramente observável que a nossa sociedade é uma sociedade machista, muito embora estejamos com um movimento muito forte contra a estrutura machista. Mas não podemos negar que ela exista. E ela existe muito bem estruturada, muito bem forte. Ela está assim, completamente vigente hoje. Nossa sociedade é machista, mas acho que a gente tem que desdobrar isso para uma outra pergunta, que seria a pergunta mais lógica, né? O que significa ser machista? Porque a gente vai entrar numa discussão que acaba indo, hoje em dia principalmente, por conta dessa onda de que o que vale é a minha opinião, né? E eu acho que não é machista. Então,
para mim, a minha situação, de onde eu vejo, não é machista, então para mim a sociedade não é machista. E a gente tem que lutar contra isso, especialmente vocês que estão na academia iniciando o seu percurso. Espero que vocês se empolguem aí com a vida acadêmica, possam fazer mestrado, doutorado e seguir estudando durante muito tempo e trabalhando na educação. Vou puxar a sardinha para o meu lado, quero que vocês se transformem aí em educadoras e educadores para poder contribuir aí com essa verdadeira batalha que a gente está vivendo a respeito da educação contra, neste caso meu aqui, o machismo. Mas dizer que uma sociedade é machista, eu vou tentar me colocar aqui e apresentar o meu ponto de vista, que é fruto das minhas reflexões. Então eu tenho bastante consciência de que este é um estudo que está iniciando. Existe pouca referência bibliográfica sobre a questão do machismo. O meu trabalho ele vai abordar tanto o machismo quanto o racismo, mas o racismo ele já tem uma estrutura bibliográfica muito mais ampla, né? Um dos grandes livros que eu tenho trabalhado sobre a questão do machismo é A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. Então o título no Brasil ficou como A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica. É um trabalho extremamente interessante. E o Bourdieu, ele nos lembra o seguinte, eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês conhecerem um pouquinho da obra dele. Como nós estamos incluídos como homem e mulher no próprio objeto que nos esforçamos para aprender, incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina. Arriscamo-nos, pois, a recorrer, para pensar a dominação masculina, a modos de pensamento que são, eles próprios, produtos da dominação. Esse é importantíssimo e é um convite que eu faço a vocês no sentido da gente pensar o seguinte: o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós, vocês, estudantes, eu, Odaleia e qualquer outra pessoa que resolva pensar sobre a estrutura de dominação masculina, usará, dentro da nossa cabeça, nós usaremos a estrutura machista para pensar a dominação machista. Então nós precisamos fazer um exercício que é um convite a um exercício muito, muito bacana, que é o de conseguir desprender-se da estrutura que forma a forma como eu penso. Complexo, né? Mas eu vou tentar explicar isso melhor para vocês. A nossa estrutura de pensamento, como você e eu pensamos, ela é condicionada por uma estrutura machista, que desde o mais tenro berço, ela vem construída por instituições como a família, a escola, a igreja e várias outras instituições como o mercado, a mídia, o Estado, os grupos de amigos. Veja, vou pegar um exemplo muito aleatório aqui, mas muito real. Um churrasco da galera da Exalc. Você tem ali uma série de situações em que se reforçam os dados machistas, que a gente vai construir agora uma pequena leitura a respeito disso, para tentar definir o que é ser machista, né? Mas, então, essa estrutura cerebral nossa, mental nossa, ela foi condicionada a inteligir, a entender o mundo a partir de dados machistas. Eu espero que eu possa estar sendo claro para vocês. E se não for, espero que o desenrolar da conversa aqui possa ajudar a gente a ir refletindo. Em todo caso, eu vou deixar o meu contato depois com vocês, vai aparecer aqui embaixo, para que a gente possa conversar, porque eu tenho interesse em trocar, e hoje, por ser uma gravação, infelizmente nós não vamos conseguir. E aí, então, o primeiro alerta foi dado. Quando nós vamos trabalhar um tema como esse, nós temos que entender que
nós estamos falando sobre um tema que nos constitui. Ele é diferente, por exemplo, se eu for estudar alguma coisa da biologia de vertebrados e vou estudar um determinado animal. Esse animal, ele é um objeto que, de certa forma, porque nem ele mesmo, é dissociado de mim. Então, eu tenho uma relação de sujeito-objeto com aquilo que eu pesquiso. No caso de estudarmos o machismo, nós somos os sujeitos e nós somos os objetos desse estudo. O estudo que eu empreendo como pesquisador, ele me engloba, ele está dentro de mim. E essa talvez seja a parte mais difícil de se trabalhar. Inclusive, para quem já está se sentindo incomodado e tendendo a querer resistir a essa conversa, é justamente por conta do tema estar dentro da gente que nós mais produzimos resistência. Percebe? Eu consigo estudar um objeto que está fora de mim, pelo menos aparentemente, né? Um vertebrado qualquer. Agora, quando eu estudo um tema que esse tema diz respeito a mim e eu tenho ideias e práticas que estão claramente identificadas com o tema, toda a transformação do meu estudo que for causando na minha percepção vai se voltar contra uma parte de mim. Então é um trabalho, a luta contra o machismo, principalmente na formação de educadores, é um trabalho que vai ser realizado na sociedade, mas ele terá que ser realizado primeiramente dentro de nós mesmos. E aí vai virar um looping, né? Uma dialética, porque eu transformo a mim mesmo e a minha transformação contribui para a transformação da sociedade. Só que assim, eu transformo a mim mesmo, parece ser um negócio até bonito, tal, mas é um processo doloroso. Descobrir os traços machistas em mim mesmo é um processo doloroso. E eu não gostaria de fazer uma separação aqui entre homens e mulheres, no stricto senso, nesse sentido de, eu sou homem, logo sou machista. Eu sou mulher e por ser mulher eu estou isenta de machismo. Eu acho que a gente vai ter que analisar essa questão de maneira um pouco mais complexa do que simplesmente o jargão que diz que não existe mulher machista, né? Mas também a condição do machismo nos corpos masculinos e nos corpos femininos, ela é bem diferente. Então a gente vai ter que avaliar e estudar tudo isso para poder invadir esse campo de estudos. E mais uma última coisa para essa introdução. Pense no seguinte, você se formou e você estudou os vertebrados. Daí você está lá dando a sua aula. Você pode falar de qualquer animal, de qualquer tipo de planta, de qualquer conhecimento científico que você desenvolveu durante a sua formação. Agora, se você for trabalhar junto dos seus estudantes, né, a questão da desnaturalização do machismo, você precisará ter realizado essa desnaturalização em você mesmo, porque você só consegue, como educador, trabalhar com seus educandos até onde você chegou, com a sua própria desconstrução, e a partir disso, você, como educador, e aí pegando os princípios da educação para a autonomia do professor Paulo Freire, a gente vai ter que trabalhar junto dos educandos e não dando aula para os educandos. O educador, e isso eu espero que vocês possam ir nessa direção, ficarei muito feliz. O educador, o educador, a educadora, ele vai junto com o educando. Ele não impõe. Então essas aulas que vocês veem aí, e que eu sei que vocês veem, que entra um professor e ele sobe lá no tabladinho, agora virtual, e ele dá uma aula e ele é intocável e ninguém pergunta porque morre de medo dele. Isso não é educação, isso é uma transmissão de conhecimentos. O educador, ele está junto com quem é o seu educando. E quando o assunto é a produção machista, esse trabalho, ele vai ser muito mais de proximidade. Porque se você não produzir uma postura, a sua própria postura, uma postura educativa, de abertura ao diálogo com os seus educandos e, principalmente, da
possibilidade de aprendizado que virá deles. O meu educando me ensina também. Não só eu ensino. Essa história de que eu sou professor e eu ensino, você é o aluno e você aprende, é muito equivocada para os padrões atuais da educação. Então, quando nós entramos numa sala de aula, nós entramos para aprender juntos. Se eu entro fechado com o intuito de transmitir um conhecimento, essa aula é pobre. Se eu entro numa sala de aula com o intuito de ir junto com os meus estudantes, junto com as pessoas, os sujeitos que estão lá dentro da sala de aula interessados em aprender, eu tenho um outro sentido. E aí eu vou ter uma determinada desconstrução inicial daquilo que é machismo em mim e vou ter a possibilidade, através da minha abertura ao mundo, ou seja, de eu não estar casado com nenhum dogma, com nenhuma ideia fechada, com nenhuma convicção. É um exercício dificílimo. Abrir o meu próprio espírito, abrir o meu próprio conhecimento para novos conhecimentos que venham francamente confrontar os meus conhecimentos atuais. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Agora aqui você pode parar o vídeo e pensar um pouco. Pensem, reflitam sobre isso. Quanto é uma pergunta para depois dela para e vai tomar uma água. A gente está aí há quase 15 minutos conversando. Vai tomar uma água e pensar nisso. Quanto é que eu tenho no conjunto dos meus pensamentos, convicções, ideias tão estabelecidas que eu ainda não visitei? Quantas verdades eu tenho para comigo e a verdade ela sempre aparece dourada, assim, ela sempre aparece maravilhosa. Quantas verdades eu carrego comigo que eu nunca visitei, que eu nunca perguntei? Enquanto nós não fizermos isso, nós não poderemos trabalhar a plenitude da educação, pelo menos na minha ideia é isso. Acho que seria legal a gente parar um pouquinho e pensar a respeito disso. Uma segunda questão que acho que a gente pode ir abordando, agora que a gente fez essa primeira visita aí a respeito das nossas convicções, por que eu estou dizendo de convicções? Porque o machismo, ele aparece para a sociedade como naturalizado. E aí, para poder entender isso, acho que a gente tem que entrar no cerne da questão, que é a questão propriamente dita do machismo estrutural. No meu trabalho de pós-doutorado, então eu queria mostrar para vocês agora a hipótese de trabalho que eu estou seguindo. Sempre que a gente faz um trabalho, a gente delimita uma determinada hipótese de trabalho, que é uma primeira suposição que vai guiar o nosso trabalho a respeito da pesquisa que queremos fazer. Então a hipótese de trabalho que hoje eu conduzo é que o machismo estrutural ele é organizado a partir de uma determinada leitura sociológica da biologia. Essa leitura, ela instaura, ela admite que o masculino, ou seja, o viril, é uma virtude moral. Veja, bom, eu vou continuar aqui falando da hipótese. A partir desse núcleo, né, o masculino, o viril como virtude moral, os desdobramentos morais vão sempre obedecer nessa lógica. E aí, eu tenho esse núcleo, virtude moral igual a virilidade. Quanto mais eu me afasto desse núcleo, mais eu me afasto do masculino, vai o quê? Enfraquecendo esse valor masculino e vai surgindo, propriamente dito, a ausência do masculino, que aí é chamado de feminino. Então o feminino, neste caso, para o pensamento machista, é a perda ou a ausência dos valores masculinos. Nós vamos poder perceber isso muito bem. Eu vou trabalhar melhor essa hipótese ao longo do trabalho que a gente vai fazer aqui. Mas é importante frisar que, na minha concepção, não existe
um masculino propriamente dito, nem um feminino propriamente dito, no sentido de dizer que o masculino é superior ao feminino. Nada da masculinidade pode ser usado como estrutura hierárquica para definir uma relação de superioridade com o feminino. Eu vou continuar aqui o nosso trabalho no sentido de tentar ir explorando essas questões para que a gente possa trabalhar melhor essa exploração. Bom, isso é o que eu tenho como hipótese de trabalho. Agora, seria importante que a gente conversasse um pouco para que eu pudesse apresentar para vocês a minha noção de machismo estrutural. É uma noção que eu construí e que vai me ajudar a responder a segunda pergunta que eu fiz, que era se é uma sociedade machista, o que é ser machista? Então, até faria de novo uma pergunta para vocês. Antes da gente seguir com esse vídeo, né? Você pode botar o dedo no pause aí de novo e pensar. Se a gente fizer isso, vai ser legal. Se você vier comigo, acho que diminui um pouco essa distância que a gravação, pelo menos a impressão que me dá, cria. O que é ser machista? Tente elaborar, tente escrever um parágrafo explicando para si mesmo o que significa ser machista. E depois a gente continua aqui o vídeo. Bom, se você seguiu, a gente segue. Se você parou e pensou, você refletiu a respeito dessa pergunta. O que é ser machista? Bom, no meu conceito de trabalho, e neste capítulo do livro que eu estou lançando, eu entendo machismo estrutural como um fenômeno da construção, da organização, da disposição e da ordem de todos os elementos que compõem o corpo social, todos esses elementos organizados para dar sustentação à dominação patriarcal. Essa estrutura, ela enaltece os valores que são constituídos como masculinos, e eles precisam ir entre aspas, diretamente e proporcionalmente em detrimento, em depreciação da condição autônoma dos valores constituídos como femininos. Isso em todas as suas manifestações do feminino, em especial na mulher. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que acho que vocês perceberam, eu não estou tratando o machismo estrutural em termos de homem e mulher stricto sensu, porque seria empobrecedor fazer isso. Então eu estou tratando o masculino e o feminino em termos de... eu estou tratando o machismo estrutural em termos de masculino e feminino. O principal sobrepeso, a principal opressão do patriarcado a partir do machismo é sobre a mulher. Isso eu não tenho dúvidas. Como sistema de opressão do feminino, o machismo estrutural, mesmo que ele enalteça os valores masculinos e os sujeitos que a gente convencionou chamar de homens, os próprios homens não escapam às mazelas e às pressões que esse conceito de masculinidade produz. Hoje, adjetivou-se essa masculinidade como masculinidade tóxica, né? Então perceba como é importante o que a gente vai falar um pouco sobre análise crítica de discurso também. A masculinidade, o padrão de masculinidade machista é um padrão que exige dos homens muito mais do que provavelmente eles queiram ou possam dar. Só que como estamos presos a esse padrão, nós acabamos sucumbindo e fazendo de tudo para nos mostrarmos masculinos, homens, potentes, viris, etc. A indústria do azulzinho é o Viagra, é uma das maiores do mundo. A impotência sexual masculina, ela é uma pandemia também,
Porque a exigência de potência, e aí nesse momento, se você lembrar, a gente volta lá no núcleo da minha hipótese de trabalho, que é masculino viril igual virtude moral. A obrigatoriedade de ser viril, a obrigatoriedade de ser macho, coloca uma obrigatoriedade existencial e uma pressão sobre os homens. Hoje, muitos e muitos grupos de homens estão se reunindo para poder discutir isso. E eles estão numa luta para poder tentar entender o que são os traços, o que são os componentes da sua subjetividade que podem ser considerados femininos e tentando buscar essa liberdade. Mas essa brutal exigência de masculinidade que exige, que estimula comportamentos nos homens que causam danos profundos psíquicos. A opressão do machismo sobre os homens é qualitativamente diferente da opressão sobre as mulheres. Eu não vou discutir aqui que é obviamente a violência declarada contra a mulher, ela é assim, muito clara, muito presente no machismo estrutural. Só que a violência contra a mulher é um desdobramento, na minha hipótese de trabalho, de uma violência sistêmica contra o feminino. E a gente vai ver o feminino se desdobrando não só na mulher, mas no próprio homem. Então aqui, vocês que estudam, vocês que voltam à nossa socialização, o churrasco, a balada, etc. Quem não tem um comportamento, quem é homem, né? Quem está plasmado num corpo de homem e não tem um comportamento típico masculino, também é alvo de violência. E eu não estou nem falando da população LGBTQIA+, ainda. Eu estou falando do homem mesmo, de você, menino, moço, que não tem um comportamento como o dos big boys exalquianos, que está cheio, e eu sei porque eu vivi aí 10 anos, né? Eu estou ainda aí, agora a gente só está afastado um pouco. A afirmação da masculinidade, a afirmação do consumo da bebida, do consumo da droga, do trote. O trote, ele é um fenômeno que pode ser lido também como que atravessado por essa questão. Essa é uma pesquisa que pode ser feita. Então, a masculinidade tóxica, como tem sido chamado hoje, é essa construção do padrão viril a todo custo e que obriga aqueles corpos que são identificados como homem a agir de determinadas formas. Só que veja, isso vem desde o mais tenro berço e a gente volta às 3 primeiras instituições de socialização, né? Um pouquinho de sociologia, a família, a igreja e a escola. Aprendemos na família, via de regra, pode ser que a sua família seja diferente, mas a gente sabe que socialmente, na estrutura, a família ensina os corpos nascidos masculinos a serem meninos e os corpos nascidos femininos como serem femininos, mulheres. Veja, né? Quando uma mãe faz o ultrassom e o ultrassom indica que aquele feto dispõe, né? Ele tem um pênis sendo formado, ela dirá para todo mundo, é um menino. E você que foi convidada para o chá de bebê, vai levar um macaquinho lá, aquele roupãozinho pequenininho, azul. Começa uma construção de um papel social intrauterino. A narrativa masculinizante, ela inicia-se antes do nascimento da criança. E, gente, de novo eu quero parar para dizer, isso tudo está sendo francamente enfrentado, confrontado, mas ainda é o padrão vigente. Eu espero que muita gente aqui tenha experiências diferentes disso. E eu fico muito feliz, porque é ao mesmo tempo a família, a escola e quem sabe a igreja, as instituições que poderão iniciar a transformação desse padrão. E vocês,
como familiares, como futuros pais, futuras mães, se assim o quiserem, porque ninguém tem a obrigatoriedade de ser mãe porque é mulher. Essa é outra postura machista da prisão, né? Bom, se você é mulher, você tem que ser mãe. Essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade da sociedade patriarcal. Mas se optarem por serem pais, mães, mães e mães, pais e pais, o que quiserem, e tiverem filhos, tiverem crianças sobre a sua custódia, sobre o seu cuidado, na hora de educar, vocês poderão fazer essa transformação. E como profissionais, como educadoras e educadores. Então a gente tem essa questão inicial no sentido de trabalharmos a compreensão de que o machismo estrutural é um sistema que enaltece os valores masculinos em detrimento dos valores femininos, ok? Em segundo lugar, é importante a gente perceber que os corpos masculinos e os corpos femininos nascem com dados sexuais, mas no seu desenvolvimento eles não são atrelados geneticamente a comportamentos que a sociedade chama de masculino e comportamentos que a sociedade chama de femininos por conta do seu aparato sexual. É importantíssimo que a gente perceba isso. E quanto mais a gente perceber isso, mais nós vamos conseguir nos libertar. Vocês lembram da nossa conversa sobre as convicções? Então, quanto da estrutura machista não está instalada dentro das nossas subjetividades, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa emoção, que nos impedem de produzir um pensamento mais liberto. Então é importantíssimo que a gente pense nisso para que a gente possa produzir a desnaturalização, que é a ideia do meu trabalho, e que não chegamos lá ainda, a desnaturalização do machismo na sociedade e dentro da gente. E aí sim, nós poderemos ir para a aventura de trabalharmos com os nossos educandos, trabalharmos com os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que ainda não conseguiram enxergar essas questões. Pusemos aqui homens, mulheres, masculino, feminino. Como é que eu vejo a questão do machismo estrutural com as populações LGBTQIA+. Que, aliás, é uma coisa que eu quero depois abordar com vocês, porque população LGBT, não haverá letras, vocês não vão conseguir, nós só temos 26 letras. A sexualidade humana, ela é, na minha modestíssima opinião, singular. Cada corpo tem um comportamento. Eu entendo perfeitamente a necessidade da criação linguística mesmo dos significantes. Gay, lésbica, a questão dos transexuais, das transexuais. Todo esse movimento assexuado, intersexo, qualquer queer, qualquer denominação que vocês queiram usar, no sentido de dar identidade e visibilidade social. Mas não nos iludamos, a sexualidade ela é singular e não haverá letras para definir uma pessoa. Uma pessoa não pode ser classificada num rótulo apenas de lésbica. Cada mulher que tem o seu desejo, tem o seu corpo e produzirá, quanto mais livre for, mais um processo de singularização. Isso vale para os corpos masculinos, isso vale para os corpos hermafroditas, isso vale para as pessoas que não têm interesse no sexo. Cada um de nós é uma singularidade. Isso é importantíssimo que nós possamos compreender. Mas eu acho profundamente necessário o movimento que as populações LGBT estão fazendo e tem todo o meu apoio, tem todo o meu carinho por essa luta, o meu respeito e a minha parceria. Eu estou absolutamente junto com vocês e o meu trabalho é justamente o da tentativa de trazer possibilidades de reflexões que nos levem a compreender esse processo que eu chamo de singularização. Nós precisamos produzir singularização e fugir. Veja, o machismo estrutural é um processo de padronização, de serialização de corpos.
A família, a escola, a igreja produzem serializações de corpos. Nasceu com pênis, será educado para ser menino. Nasceu com vagina, será educado para ser menina. E quando não manifestar os valores que são entendidos como típicos do masculino e do feminino, vai ser punido, vai ser orientado, vai levar para a fono para arrumar a voz do menino que fala mais fino, vai fazer a menina andar de maneira mais delicada, vai mandar a menina fechar a perna, vai mandar a menina não ser ativa na conquista amorosa. Eu tenho uma aluna que falou para mim uma vez que a mãe dela a orientava sempre de que quando ela fosse paquerar, que ela esperasse que os moços viessem falar com ela. Né? Hoje a gente vai falar que coisa mais antiga. Não, isso está rolando na educação das famílias hoje, 11 de setembro de 2020. É uma atitude de pais e mães que a gente deve simplesmente condenar e jogar no lixo da existência? Não. Elas estão preocupadas com o bem-estar, com a felicidade dos filhos. Só que elas, às vezes, não conseguiram refletir sobre esses padrões impostos. E aí, acho que eu quero dar o meu próximo passo. Para terminar essa questão da população LGBT. Se o machismo define masculino como superior e feminino como inferior, o ambíguo, aquilo que não está claramente posto, homem, homem, mulher, mulher, aquilo que não está claramente posto torna-se ambíguo, torna-se incompreensível. E desde o Levítico, que é um dos livros da Bíblia, do Torá, do início de todas as religiões monoteístas, né? Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia. O Levítico é o livro da lei, e ele mostra, ele fala, o homem que se deitar com o homem, a abominação veja, é uma leitura inicial da construção do patriarcado que depois se desdobra como uma religião que é monoteísta, que quer classificar, precisa classificar as pessoas para poder ter o controle. É complicado isso. A gente precisa ter atenção a essa questão histórica posta nisso. Tudo que for ambíguo será muito mais violentado do que aquilo que está dentro do padrão. Então eu tenho uma tríplice hierarquia. O homem masculino, e aí eu coloco outras questões que vão cruzar esse assunto de maneira visceral e vai produzir o que a gente chama hoje de interseccionalidade, né? O homem branco, heterossexual, cristão, europeu, morador da cidade, aquele que fala uma língua padrão, um inglês, uma língua europeia. Esse é o padrão, esse é a normalidade. Depois disso a gente hoje está desdobrando a diversidade. Não, esse homem não é a normalidade. Eu não sou a normalidade porque eu encarno a maioria desses padrões. Eu só não sou rico e europeu ou americano. Eu sou um morador do hemisfério sul do planeta. Mas eu tenho uma qualificação de capital cultural, para seguir a ideia do Pierre Bourdieu, bastante alta. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho carrão, então eu não sou topo da cadeia alimentar. Mas eu sou respeitado onde quer que eu vá pela minha aparência. Se eu puser um terno, então, aí eu entro onde eu quiser. Ninguém me olha torto, porque eu sou branco. Eu posso andar na rua à noite, porque eu sou homem. Então, quando eu começo a somar esses privilégios, eu não estou querendo dizer que eu tenha privilégios que eu deva perder, mas eu luto como educador para que todas as pessoas possam entrar no banco sem serem paradas por conta de cor de pele, que todas as pessoas possam andar na rua de madrugada sem temerem pela própria vida, sem temerem um estupro, sem temerem a violência contra os seus corpos, porque são mulheres. E aí vem um primeiro discurso machista para a gente analisar. Bom, é mulher, estava com aquela roupa, andando sozinha na Exalc à noite, ela estava pedindo o quê? Ela estava pedindo para exercer a sua liberdade e o seu direito à cidade, o seu direito a andar na universidade,
a andar com a roupa que ela quiser, do jeito que ela quiser. É esse o pedido dela, e não o pedido da violência, que justifica uma violência de um homem. Porque o homem é hormônio, o homem, você sabe como é que ele é caçador, ele é isso, e a mulher estimulou. Então, assim, é toda uma rede intrincada que produz um conjunto de discursos que justifica a masculinidade e que coloca sempre a culpa no feminino. No caso desse exemplo nosso, a mulher. Se a população... Se é um homem, como se costuma dizer, entre aspas, afeminado, ele sofrerá as violências, sim, dos pares, porque os outros homens que não são afeminados vão trabalhar a punição a esse que transgride a regra da masculinidade. E aí a gente avança para questões muito importantes, porque a gente começa a perceber que não é a encarnação do corpo masculino ou feminino. Quando eu inverto, uma mulher tem comportamentos que são considerados como masculinos. Ela também é diminuída, porque ela é uma aberração frente a essa hegemonia. Vocês entendem? É uma produção que discrimina e que está errada e que precisa ser superada. Esse é o nosso trabalho como educadores para pensarmos a inclusão, que é um dos temas da disciplina de vocês. Então é importante que a gente possa analisar essas questões e começar a fazer as reflexões. Estamos aqui há 40 minutos conversando, ou pelo menos eu estou aqui falando com vocês, e apresentando alguns pontos. Não estou apresentando a verdade sobre nada, mas são os pontos onde o meu estudo chegou. E as discordâncias, as concordâncias, elas devem ser postas, a gente precisa realmente conversar. Esse assunto incomoda muito, e se você, o quanto mais você estiver possuído pelas ideias machistas, mais incomodado você deverá estar comigo agora. E eu fico muito feliz com isso. Depois os meus contatos aí para você me escrever e a gente conversar, a gente segue. A aula não pode se resumir a esse vídeo que nós estamos conversando. Bom, essa questão... E aí eu vou para um último ponto, que é o ponto que acho que é um tríplice momento aqui que eu quero deixar para vocês, para a gente refletir, e eu vou precisar parar o vídeo, porque daí eu vou fazer um outro vídeo com vocês para a gente continuar o trabalho, porque eu acho que é fantástico a possibilidade da gente registrar isso. O machismo estrutural, como eu tenho pensado, ele está colocado sobre um tripé. A primeira questão nós analisamos, mesmo que bastante rapidamente. O machismo ele é estruturado a partir de uma produção moral. A produção moral machista é aquela que diz que o masculino é superior ao feminino. E que o centro, se vocês forem procurar a etimologia, ou seja, a origem da palavra virtude e virilidade, vocês vão encontrar o radical vir, que é o mesmo em virtude e virilidade. Logo, virilidade, que é o dado principal da masculinidade, é sinônima de virtude moral. Então eu faço a associação. Eu não, né? O machismo estrutural faz a associação. Que virtuoso é o viril. A produção dessa moralização, porque na verdade uma moralização, né? O machista é um moralista, ele não é ético, ele é um moralista, ele se utiliza da moral para a dominação, para o exercício de poder. O segundo momento é embutido nessa produção de moral, a hierarquização. O masculino é superior ao feminino. O feminino é a ausência do masculino. A vagina é a ausência do pênis. Na Idade Média se dizia, a vagina é um pênis invertido, é um pênis para dentro. A mulher é a falta, a mulher é a negação do masculino. A mulher é a negação do homem. A mulher é o complemento do homem, mas o homem é o sujeito. Percebe? Essa estruturação de que a mulher não é o sujeito, a mulher é complemento. Simone de Beauvoir diz, não se nasce mulher, se torna mulher. E Hélio Rentz diz, não se nasce homem, se torna homem.
Nós somos produzidos para sermos homens, produzidos para sermos mulheres. E agora chegou a hora em que nós estamos podendo captar toda essa questão. E é só o início desse estudo. E o terceiro movimento do machismo estrutural é a naturalização desse processo. É o trabalho social de confundir o processo de construção social com dados da biologia. Por isso que eu falei, é uma leitura sociológica da biologia. Homem, você sabe como é que é, né? Fez isso porque é homem. Ela provocou e aí ninguém segura, porque o cara tem hormônio, porque o cara tem testosterona e ele não aguenta. É uma justificativa biológica para a violência do masculino contra o feminino. Lugar de mulher é na cozinha, mulher é mais passiva, mulher é mais emotiva, homem é mais racional. E a partir daí vão se desdobrando características que hierarquizam homens e mulheres. É todo o projeto, eu vou terminar por aqui, é todo o projeto ocidental das luzes, da modernidade. A razão deveria dominar tudo. O que a razão deveria dominar? A emoção. O que é a razão? É o masculino. O que é a emoção? É o feminino, na leitura ocidental. Veja, é o domínio da natureza. O que é a natureza? É o feminino. Não é Deus Pai e Mãe Natureza? Deus Pai Todo-Poderoso e a Mãe Natureza a ser dominada, a ser gentil, a ser fornecedora? Há muito que a gente investigar nesse sentido e acho que a gente tem muita coisa para fazer. Esse foi um primeiro movimento e depois eu quero trazer alguns elementos para vocês de análise crítica de discurso que acho que vai trazer aí reflexões bastante interessantes. Então vamos para um café e a gente volta logo. Gente, muito obrigado, Odaleia, querida, muito obrigado pela oportunidade e seguimos conversando. Abraço.